A graça e a paz do Senhor, queridos. Que Deus possa falar conosco nessa noite, mais e mais. Queridos, vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos a partir do verso 10, queridos. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Voltem ao verso 3 desse mesmo capítulo. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a estes superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, fala à tua igreja, que o Senhor possa nos conduzir ao verdadeiro evangelho sempre, e guarda-nos de toda astúcia, para que a gente mantenha a nossa sincera devoção a Ti. Produz a Tua obra, a Tua igreja, e conduz-nos, Senhor, nesse caminho eternamente, perseverando na Tua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse trecho aqui que nós lemos, queridos, eu acho ele muito marcante, extremamente atual, infelizmente, para os tempos de hoje. Veja só. Olha a difícil tarefa que o diabo tem, queridos. O diabo, o objetivo dele é vencer algo que é invencível. Imagina só, você tentar vencer algo que é invencível. O que é invencível? É a verdade. A palavra nos diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade. Por quê? Porque a verdade é invencível. A verdade, ela é indestrutível. Por quê? Porque ela emana do próprio Deus e é suportada por esse Deus que é todo-poderoso. Então, se ele tem todo o poder, nada nem ninguém jamais vai vencer a verdade. Então, se ele vai lutar contra a verdade, que é invencível, como é que você vai vencer algo que é invencível? Não dá. Então, em vez de você tentar vencer o que é invencível, você, em vez de fazer isso, você começa a retirar essa verdade do páreo. Você tenta tirá-la do caminho, porque aí sim você consegue vencer. Bater de frente, uma luta direta, não tem condições. Então, o que você faz é retirá-la do caminho. Esse é o projeto dele. E como você faz isso? Como você retira a verdade do caminho? É simples. Começa a pregar mentira, como se fosse verdade, e a verdade, aos poucos, vai saindo. Porque você está colocando a mentira no lugar da verdade, e a verdade vai sendo deixada de lado, sendo jogada para escanteio. Esse é o papel dele. Ele é o enganador. Para enganar é o quê? É você passar a mentira como se fosse verdade e as pessoas comprarem aquilo. Então, queridos, mas como é que você vai enganar? Como é que você vai passar a mentira como algo que é verdade? Parece difícil, queridos, mas é muito fácil. É muito fácil você passar a mentira como verdade. Como? Basta você manter o rótulo. Basta você manter a embalagem, manter o nome, manter a identificação e alterar todo o conteúdo. Por exemplo, se você vai vender um remédio falso, você pega uma caixa totalmente diferente e vai tentar vender para a pessoa? Não, não vai dar certo. Então, se você vai vender um remédio falso, você vai usar a mesma caixa do remédio oficial, né? Vai ter o mesmo frasco, a mesma bula, você imprime lá a bula, e você põe o comprimido na mesma cor, que a pessoa já está acostumada. Se tiver uma cor diferente, ela vai estranhar. Opa, não é esse. Então, você faz tudo igual, a embalagem, o rótulo, o nome, tudo igualzinho, só que dentro do comprimido tem farinha. É assim que você passa um remédio falso.
Eu tive um amigo, há muitos anos atrás, que ele foi comprar um PlayStation, um videogame usado, marcou o encontro com a pessoa, que ele conheceu na internet, marcou o encontro no shopping. Foi lá, levou o dinheiro, o rapaz entregou uma caixa oficial, igualzinho do videogame, o peso, mais ou menos igual, levou para casa, quando abriu, é o quê? Tinha um tijolo dentro. Então, você mantém a embalagem, o conteúdo é diferente. Exatamente assim que o diabo trabalha. Olha aí comigo no verso 14. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás, olha só, se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, os servos de quem? Satanás, finjam que são servos da justiça. Então, o que a Bíblia está dizendo? Satanás, que o diabo, ele não vai aparecer para você de chifre tridente, com a cara horrorosa. Não. Se ele for aparecer para alguém, ele vai aparecer exatamente como um anjo de luz para te passar uma mensagem que, se você acreditar, vai arruinar a sua vida. E aí ele diz que os servos dele também são assim. E é óbvio, né, querido? Um falso profeta, um falso mensageiro não vai chegar e dizer, olha, eu sou um falso profeta, oi, eu sou um falso profeta, me dá dinheiro, me dá sua casa, me dá os seus bens, me dá o seu carro. Não faz assim, querido. Eles fingem ser o quê? Servos da justiça. E o que o apóstolo Paulo conclui? Veja o verso 13. Ele fala, que quem está falando isso é o apóstolo Paulo, e ele fala abertamente, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Veja só, queridos, isso aqui foi 30 anos após a morte de Jesus. E já havia uma multidão de falsos profetas, falsos apóstolos. 30 anos depois, queridos. Como a coisa é séria. Imagine hoje, 2000 anos depois, como está a coisa. Então, como nós precisamos estar atentos. Como nós devemos estar alertas em relação a isso. E o que deixa claro esse texto é que não tem como você diferenciar um falso de um verdadeiro apenas pelo rótulo. Não tem como. Por quê? Porque tanto o verdadeiro como o falso, ambos se identificam como servos da justiça. Todos se identificam como tal. Porque existe essa frase, e é muito comum, que a gente precisa pensar um pouco. As pessoas dizem, basta ver se a pessoa está pregando Jesus. Se estiver pregando Jesus, então é uma pessoa correta, então a mensagem é verdadeira. Não, queridos, não basta ver isso. Olha no verso 4 que nós lemos. Não basta ver se a pessoa está pregando Jesus. O verso 4 diz, pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Então veja só, em outras traduções diz, alguém pregando outro Jesus, que não é o que pregamos. Então vejam, tem Jesus e tem outros Jesuses que as pessoas pregam por aí. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eles estão pregando outro Jesus, estão pregando outro evangelho que não tem nada a ver com aquele Jesus verdadeiro que veio à terra. Então não é porque manteve o nome Jesus Cristo, nascido em Nazaré, nascido em Belém, de Nazaré, que é o mesmo evangelho. Não. Se o conteúdo é diferente, é outro Jesus. E veja a denúncia que o apóstolo Paulo fala. Vocês toleram esses camaradas, esses indivíduos, vocês toleram facilmente. Como assim, se estão anunciando outro Jesus? Não pode. E ele diz, olha o verso 11. Por quê? Porque não amo vocês, Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço. Olha só, o que ele vai continuar fazendo? A fim de que não dá oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós. Então veja, esses falsos apóstolos, esses que fingiam ser apóstolos de Cristo, estavam querendo ser considerados iguais ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Pedro, ao apóstolo João. E o apóstolo Paulo deixou claro, eu não vou permitir, eu não vou deixar, eu não vou dar ocasião de que esses sejam considerados iguais a nós, porque não são. Eles são falsos, eles são mentirosos, estão anunciando outro Jesus, outro evangelho, algo que não tem nada a ver com a nova aliança, com o que Jesus pregou. Eu falo isso, queridos, porque nós tivemos um caso, que um casal aqui da igreja,
eles resolveram deixar a igreja para ir para outra igreja, até aí tudo bem. Aqui a gente não tem uma questão de prender a pessoa aqui, a pessoa pode ir, fique à vontade, a gente abençoa a pessoa, a gente deseja que a pessoa seja feliz. É claro que dói o nosso coração, inclusive isso é uma das dores que o pastorado me trouxe, né, que a gente se acostuma com a pessoa, a gente gosta da pessoa, a gente ora pela pessoa, mesmo que às vezes a gente não converse tanto aqui, quer dizer, olha, eu lembro do rosto de todos vocês, eu oro por todos vocês, às vezes em conjunto, às vezes individualmente, a gente está sempre orando. Você, por ter entrado aqui, você já vai estar recebendo oração e a sua vida já vai estar estando sob a supervisão de Deus, porque a gente ora por vocês. Então a gente tem essa dor quando a pessoa parte, mas é a decisão da pessoa, a gente abençoa. Só que essa pessoa foi para um lugar que a gente teme por elas, porque a pior pregação que eu já ouvi na minha vida veio daquela igreja. É uma pregação que eu tive, assim, nojo mesmo, que foi abjeta aquela mensagem. Tudo distorcido, tudo versículo da Bíblia, todos os versículos eram distorcidos para outra coisa. Então eles foram para lá e, conversando com o pastor Wagner, falou, olha, nós estamos indo para lá e a pregação lá é igual a de vocês. Aí o pastor Wagner teve a ousadia, graças a Deus, diz, olha, meu irmão, você pode ir em paz, eu te abençoo, mas a pregação lá não tem nada a ver com a pregação daqui. É o oposto do que se prega aqui. O oposto. É como se, imagine, uma pessoa chegasse para Jesus e falasse, Jesus, olha, a sua pregação é muito inspiradora, é uma pregação muito bonita, mas é uma pregação igualzinha à pregação de Caifás, a mesma pregação de Anás, a mesma pregação dos fariseus. Aí Jesus vai falar, então você não está entendendo nada do que eu estou dizendo. Não está. E é por isso que o apóstolo Paulo toma essa atitude. Então eu vou fazer o que eu faço para não dar ocasião de eles serem considerados iguais a nós. E eu sigo o exemplo aqui do apóstolo Paulo. Para que o que você vê aí fora, de escândalos, de mensagens estranhas, meu Deus, Jesus pregava isso? Não, que eles não pregavam. E aqui não prega-se isso, que muitos pregam por aí. Então saibam disso. É diferente. Não vamos dar ocasião para que eles sejam considerados iguais a nós. Então não pense, por favor, que a pregação aqui é um pouco diferente, ou até muito diferente ao que você às vezes vê na TV ou vê nas rádios. Não, que não é nem muito diferente, é outra coisa. Outra coisa. É o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma concepção humana, não é uma concepção mundana, nem capitalista, nem nada disso. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo, em que tudo é pela graça, o fardo é leve, em que morremos para a lei, que todo o sacrifício já foi feito, em que toda maldição foi cancelada na cruz, em que não há castigo de Deus, nem medo, mas há o amor, há o perdão, há o acolhimento, há um Deus que te quer e luta por você a ponto de dar vida por você. É um Deus que não cobra, é um Deus que dá. O irmão deu um testemunho, foi domingo passado ou domingo anterior, disse que ninguém vence Deus em dar. Ele está aqui para nos dar, quer dizer, não precisa de ver o nosso esforço, nós ralando e nos destruindo para supostamente servir a Ele, quando não é servir a Ele, é servir ao interesse de pessoas egoístas. De novo, eu quero trazer isso para deixar bem claro. Alguém pode dizer, mas eles estão pregando Cristo. Não estão, queridos. Imagina se eu falasse para você, olha, o Neymar, todos conhecem o Neymar? Neymar, ele pesa 130 quilos, é lutador de sumô, é japonês, tem 5 filhos e mora lá no Japão. Veja, o nome é o mesmo, queridos, mas o conteúdo não tem nada a ver. Então, esse é o Neymar da seleção brasileira, jogador do PSG? Não é porque tem o mesmo nome que é a mesma pessoa. Então, a gente tem que ver se o nome está de acordo com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo que está no Novo Testamento. Se eu falar aqui Apple, em inglês, Apple, algumas pessoas podem entender maçã, outras pessoas podem entender a fábrica de computadores, lá do Steve Jobs, computador. O nome é o mesmo, mas o conteúdo é completamente diferente. Então, há pessoas que pregam maçã estragada e tem pessoas que pregam coisas avançadas do Evangelho em computador. Então, não são a mesma coisa. Abra comigo, queridos, em Gálatas, capítulo 1, por favor. Mais um texto belíssimo e tratando deste mesmo assunto, porque era um assunto
já da época, né? Já ameaçando a igreja da época. Gálatas capítulo 1, vamos do verso 6. Olha só. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem o quê, queridos? Para seguirem outro evangelho. Olha só, já com os apóstolos ainda vivos, ainda faziam isso. Para seguirem outro evangelho, que na realidade, o quê, queridos? Não ouvi. Que na realidade não é o evangelho. Então, veja como isso é sério. Outro evangelho que na realidade, na verdade, no fundo, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo, olha só, perverter o evangelho de Cristo. Aí o apóstolo Paulo dá uma afirmação categórica, contundente. Mas, ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito. Ele repete, ele insiste. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então veja só que já naquela época já estavam pregando outro evangelho, outro Jesus. O apóstolo Paulo fala, queridos, isso não é evangelho. Isso na realidade não é evangelho, não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o que Deus trouxe ao ser humano, não tem nada a ver. E olha, o apóstolo Paulo, ele ainda se inclui, se eu, ou um dos apóstolos, ou mesmo um anjo, se um anjo aparecer na sua frente e começar a pregar outro evangelho, você repreenda esse anjo, você tape os ouvidos e fale, cale-se, porque isso é outro evangelho, eu não tenho parte com esse falso evangelho, que não é evangelho. Então não adianta a pessoa simplesmente falar Deus, falar Jesus, falar o Deus de Abraão, ou abrir um verso da Bíblia e ler para você. Olha, mas está escrito, queridos. Vocês lembram lá de Mateus capítulo 4? Tentação no deserto. O diabo, a segunda tentação que o diabo coloca diante de Jesus, fala, Jesus, leva Jesus para cima do pináculo do templo, o templo era muito alto, leva Jesus lá para cima e fala, Jesus, deixa eu pregar para você, eu conheço tudo da Bíblia. Satanás abre aqui a Bíblia no Salmo 91. É um salmo desconhecido? É uma passagem obscura, de difícil? Não. Satanás abre no Salmo 91, olha Jesus, aqui é uma passagem bem clara, não é nada escondido, não é algo, não é uma profecia difícil de interpretar. Não, que o Salmo 91 está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Então, ele conclui, então pula daqui de cima, e Deus é obrigado a enviar o anjo dele para te salvar. E aí você não vai morrer. Se tu és o Filho de Deus, atira-te aqui de cima. E Jesus diz, sim. Está escrito na Bíblia? Jesus acho que foi realmente, está escrito. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não faça nada que esperando forçar Deus a fazer algo. Deus não é obrigado a nada. E isso se fala por aí. Não, Deus é obrigado a fazer. Não, Deus é soberano. Ele não é obrigado a nada. Ele é uma pessoa. Então veja só, não basta citar um versículo. O que mais está escrito? Não é um versículo isolado. Você não pode criar uma teologia, uma doutrina baseada em um versículo apenas. Você tem que ver todo o conteúdo, todo o sentido do Evangelho. Então, cuidado com isso, queridos. Nós temos que ter cuidado. Não basta o rótulo. Jesus diz, lá em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, aleluia, glória a Deus, a pessoa ora, vem no culto, participa de tudo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, olha como Jesus deixa claro. A pessoa tem um rótulo? Tem. Fala Senhor, fala Jesus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não vai. Mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí Jesus diz, muitos me dirão naquele dia, ainda vão ter coragem de argumentar com Jesus. Mas Senhor, nós profetizamos no teu nome, eu dei profecias, as profecias aconteceram. Em teu nome eu expulsei demônios. E em teu nome eu realizei, não 1, não 2, não 3, não 5, não 10, mas muitos milagres eu realizei. Me deixa entrar. Profetizei,
expulsei demônios, realizei milagres. Tem tudo isso aí na TV. Mas Jesus diz, então eu lhes direi claramente, eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vós que praticais o mal. O mal. Vocês estão extorquindo pessoas, explorando pessoas, pregando a mentira, escravizando pessoas, destruindo vidas. Vocês acham que tem parte comigo? Eu nunca lhes conheci. Então veja, pregavam Deus, Senhor, Senhor, e faziam tudo o que as pessoas acham que são critérios para dizer se uma pessoa é de Deus ou não. Os 3 critérios que as pessoas utilizam: profetiza, expulsa demônios, realiza milagres. Ah, esse tem essas 3 coisas. Nossa, deve ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas esses critérios que as pessoas utilizam, Jesus diz que nem critério é. Não é critério para definir se uma pessoa é de Deus ou não. Porque o próprio anticristo, o próprio filho do diabo que vier à terra, ele vai fazer tudo isso. E diz que vai fazer milagres, maravilhas e sinais, ao ponto de tentar enganar até mesmo os que são cristãos. Então isso não é critério. O que é critério para Jesus? Jesus diz, vós os conhecereis pelos frutos. Como é que é a vida dessa pessoa? Como é que é a santidade dele? Qual é a mensagem que ele prega? É a mensagem do Evangelho ou não? Jesus diz, eles virão como lobos em peles de ovelhas. Então, se você ver só a superfície, vai ver ovelha. Está aqui, ó, pastor Wagner é uma ovelha. E vê esse outro, parece uma ovelha, mas é lobo em pele de ovelha. Queridos, boa parte do que se prega por aí, pega um livro antigo, pega um livro de George Miller, de Lutero, de qualquer desses grandes homens de Deus, John Wesley, Agostinho, Thomas Kempis, qualquer um, e compara a pregação deles, pega o texto da pregação deles e o texto da pregação de hoje, compara. Irmãos, você não vai identificar quase nada igual. Não é nem parecido, nada, é tudo diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quase tudo do que se prega aí só surgiu de 50 anos para cá. Jesus não pregava esses conteúdos, os apóstolos não pregavam esses conteúdos, os mártires não pregavam esses conteúdos, os pais da igreja não pregavam esses conteúdos, os reformadores não pregavam esses conteúdos, os puritanos não pregavam esses conteúdos, os batistas não pregavam esses conteúdos, os presbiterianos não pregavam esses conteúdos, não pregavam nada disso. Nada disso. Então, baseado nisso, isso é o quê que você vê lá fora? É outra religião, é outra coisa. Não chame de cristianismo, é outra religião. Se pelo menos eles tivessem a honestidade, a hombridade de dizer, olha, não, isso aqui não é cristianismo, o que nós estamos pregando aqui se chama X, dá um nome aí. Inventa um nome. Seriam pelo menos mais respeitáveis, porque pelo menos estariam dizendo, olha, realmente não é cristianismo, é outra coisa. Não, mas eles querem, como disse o apóstolo Paulo, perverter o evangelho de Cristo. Certa vez, queridos, eu estava num ginásio, que o Nilson Nelson, um congresso de jovens, o ginásio estava cheio, totalmente cheio, aquele show, né, vários shows, luzes, aquele louvor, aquela atmosfera, muita gente cantando, louvando. Aí eu falei, Senhor, que maravilha, né? Tantos jovens louvando o teu nome, eu só fiz um comentário, não perguntei nada para Deus, eu só falei, Senhor, que maravilha, tantos jovens louvando o teu nome. Na hora que eles veem uma voz no meu coração e diz, poucos aqui estão me adorando. Poucos aqui estão me adorando. Por quê? Ele sabe o porquê, o que cada um estava buscando ali. Não estavam buscando Deus, talvez estivesse buscando namorado, ou amigo, ou dinheiro, ou bênçãos, buscando outras coisas, não estavam buscando Deus. Foi isso que eu senti no meu coração. Não perguntei, veio uma voz totalmente fora, totalmente inesperada. Poucos aqui estão me adorando. Um pastor sério, certa vez, foi confrontar um desses pastores que pregam alguns absurdos aí, né? Ele foi confrontar e falou, olha, meu querido, sua igreja é imensa, sua igreja é poderosa, não faça isso, você está pervertendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mude enquanto é tempo, não coloque esse juízo sobre você. Sabe qual foi a resposta desse líder, um dos maiores do país? Ele diz, olha,
começou a rir. Olha, você prega camarão, eu prego lixo. E o que eles querem é lixo. O que eles querem é lixo. É claro que eu estou falando um testemunho desse outro pastor que disse. Eu não tenho como averiguar isso, mas ele parecia ser muito honesto no que dizia. Ele diz, olha, você prega camarão, eu prego lixo, e o que eles querem é lixo. Por isso que a minha igreja enche, porque eles querem lixo. E aqui eu estou suavizando, porque ele não falou lixo. Ele falou uma palavra com M, eles querem M. E ele ainda disse, evangelho é atraso de vida. Você pregar humildade, pregar mansidão, pregar servir, negar-se a si mesmo, perdão, cruz, amor, tudo isso é atraso de vida. Eu vou pregar prosperidade, vou pregar dinheiro, vou pregar bênção, vou pregar negócios. É isso que eu vou pregar. Evangelho é atraso de vida. Esse é o espírito que está por trás das pregações de teologia de prosperidade, que eu não chamo de teologia da prosperidade, chamo de teologia da ganância. Inclusive o pastor Wagner leu hoje Colossenses 3:5, que diz ganância, que é idolatria. Queridos, esses homens, eles vão morrer um dia e vão se dar de frente com Deus. Um deles, alguns familiares estão relatando, um deles, de uma idade muito avançada, os familiares disseram, ele está morrendo de medo. Porque se Deus existir, porque esse que é um dos maiores líderes do país, nem sabe se Deus existe. Porque eles não fazem essas coisas achando que Deus existe. Acham que Deus existe e vão roubar as pessoas? Claro que não são loucos. Eles nem sequer creem em Deus. Mas ele pensa, se Deus existir, eu estou enrolado. E para o azar dele, Deus existe. Jesus disse, queridos, se alguém desviar do caminho um desses pequeninos, melhor seria, Jesus diz, melhor seria se ele amarrasse uma corda no pescoço. Essa corda está amarrada numa pedra de moinho e jogar essa pedra de moinho num lago bem profundo. Seria melhor que ele fizesse isso do que desviar as pessoas da verdade. É por isso que o apóstolo Paulo diz, nessa luta, queridos, no início do cristianismo, um monte de gente falsa, pregando evangelhos mentirosos. O apóstolo Paulo diz, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha como isso é sério. Então, queridos, essa mensagem que eu trago é para deixar bem claro. Eu não tenho parte com quase nada com o que se vê por aí. Eu não tenho parte com nada disso. Antigamente, nós poderíamos dizer, olha, né, uma pessoa que você conheceu numa outra cidade, outro estado, você fala, olha, vá para uma igreja mais perto da sua casa. Não, queridos, hoje não dá para falar isso. Se você fizer isso, a pessoa pode entrar numa igreja, virar um fanático, ser saqueado e perder tudo que tem, perder a alma, perder a sanidade e perder tudo. Não, queridos, hoje, infelizmente, você custa encontrar uma pregação segundo o Evangelho. E menos ainda encontrar bastidores honestos. Minha mãe e uma irmã aqui da igreja me falaram sobre uma série que está no Netflix, eu não tive a oportunidade de assistir, é chamada Greenleaf, inclusive é da Oprah Winfrey, né? Uma mulher muito famosa nos Estados Unidos, Greenleaf, que mostra o cenário de uma igreja, dessa questão de pastores se corrompendo por política, por negócio, por um monte de coisa. A podridão que às vezes há nesse meio. Se passando por extremamente santos, como nós vimos, se fazem servos da justiça, mas são mentirosos. Então, queridos, onde você for, tenha cuidado. Por favor, tenha muito cuidado. Aqui você está num lugar seguro. Aqui você vai ver que se prega o Evangelho. Essa irmã me disse, olha, depois que eu assisti esse Greenleaf, eu vim com tanta gratidão para a nossa igreja, tanta gratidão, de ver uma igreja onde se prega uma coisa tão limpa, tão linda, tão perfeita, tanto focado no amor, que não fica cobrando das pessoas, me dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. Nada disso, ninguém está interessado em nada disso aqui, queridos. Só queremos o melhor para vocês, queremos que vocês cresçam em Deus, aprendam mais com Jesus a viver a vida e venhamos todos nós a morar eternamente com Deus. Esse é o nosso sincero interesse. Ninguém tem interesse aqui por poder, nem por política, nem por dinheiro, nem por nada disso. Então, como diz o apóstolo Paulo, o meu anseio, minha preocupação é que pessoas sejam enganadas como Eva foi. Eu quero ler aqui 3 desabafos que já tem
alguns aqui já têm 10, 15 anos. Desabafos que o pastor Ed Renekiewicz leu numa pregação, num culto. E eu vou ler esses mesmos desabafos, resumidos, porque são grandes. O Ed Renekiewicz é um grande homem de Deus, esse sim. E ele lê de outros 3 grandes pastores, esses também sérios. O primeiro é de Caio Fábio, intitulado Está Insuportável. Está insuportável. Ele diz: é insuportável ligar a televisão e ver o culto que se faz ao Monte Sinai que gera para a escravidão. Os Gálatas, o livro de Gálatas, são o nosso jardim de infância. Por quê, queridos? Porque você lê o livro de Gálatas na Bíblia, metade das igrejas deveriam fechar as portas. Porque Gálatas prega um evangelho totalmente diferente do que se prega, pelo menos metade das igrejas. Só ler Gálatas. Nós nos tornamos PhDs no retrocesso à lei e aos sacrifícios. Pisa-se sobre a cruz de Cristo, pisa-se sobre a cruz de Cristo em nome de Jesus. Insuportável. É insuportável ver o culto à fé na fé e também assistir descarados convites feitos em nome de Deus para que se façam novos sacrifícios. Dê dinheiro, visto que o sacrifício de Cristo aparentemente não foi suficiente. É insuportável ver o povo sendo levado para debaixo do jugo da lei, quando se ressuscitam as maldições todas do Velho Testamento e que morreram na cruz quando Jesus se fez maldição em nosso lugar. Insuportável. É insuportável ver e ouvir pastores tratando a graça de Deus como se fosse uma pequena parte da revelação, como mais uma doutrina, sem discernir que não há nada, se não houver sempre, antes, durante e depois, graça e apenas graça, misericórdia. É insuportável ver a Bíblia sendo ensinada por cegos e que guiam outros cegos, desconhecendo a revelação do Evangelho de Deus. Insuportável. É insuportável ver que os cristãos acreditam em Deus sem saber que nada fazem mais que os demônios, quando assim professam. Posto que não estamos nesta vida para reconhecer que Deus existe, mas para amá-lo e conhecê-lo. É insuportável ver que se prega o método de crescimento de igreja, não a palavra, que se convida para a igreja, não mais para Jesus, e que a cada 5 anos toda a moda da igreja muda, conforme o que chamam de novo mover. É insuportável ver um monte de homens e mulheres, velhos e adultos, brincando com o nome de Deus, posando de pastores, bispos, apóstolos, sendo que eles mesmos não se enxergam e nem percebem o espetáculo patético no qual se tornaram e o ridículo de suas aspirações messiânicas vazias de Deus. É insuportável ver Jesus sendo tratado como poder maior e não como o único poder verdadeiro. É insuportável ver o diabo ser glorificado pela frequência com qual se menciona o seu nome nos cultos, sendo que Paulo dele falou menos de 1 dúzia de vezes em todas as suas cartas, e as alusões que Jesus fez a ele foram mínimas. No entanto, entre nós o diabo está entronizado como o grande inimigo de Cristo e o senhor das culpas e medos. E assim, pela frequência com qual ele é mencionado, ele é crido, e seu poder cresce na alma dos humanos, a maioria dos quais sabe apenas do medo da lei e nada acerca da total libertação que temos da lei e do diabo na graça de Jesus, que triunfou sobre ele na cruz. É insuportável ver seres humanos sendo jogados fora do lugar de culto, expulsos das igrejas, por causa de comida, bebida, cigarro, roupa, sexualidade ou catástrofes da existência. Isso enquanto se alimenta o povo com maldade, inveja, mentira, politicagem, maldições. É coar o mosquito e engolir o camelo. É chegada a hora do juízo sobre a casa de Deus. Esse foi o desabafo de Caio Fábio. Agora, o que eu estou lendo, vou ler agora, é de Ricardo Gondim, intitulado Estou Cansado. Não me afadiguei com Deus ou com minha vocação, continuo entusiasmado pelo que faço. Eu canso com o discurso repetitivo e absurdo daqueles que negociam a palavra de Deus. Eles anunciam uma possibilidade mágica de reverter uma realidade cruel, faz isso que, em vez de haver uma obediência. Cansei com os programas de rádio em que os pastores não anunciam mais o conteúdo do Evangelho. Não estão mais. Gastam o tempo alardeando as virtudes das suas próprias instituições. Causa tédio tomar conhecimento das infinitas campanhas e correntes de oração, todas visando exclusivamente encher os bolsos de dinheiro.
Considero os amuletos evangélicos horríveis. Cansei de explicar que há uma diferença brutal entre a fé bíblica e as crendices supersticiosas. Canso com as perguntas que me fazem sobre a conduta cristã e o legalismo. Recebo todos os dias várias mensagens eletrônicas de gente me perguntando se pode beber vinho, se pode fazer tatuagem, se pode usar piercing, se pode se tratar com acupuntura. A lista é enorme e infinita. Canso com essa mentalidade pequena, que não sai das pequenas questões, que não concebe um exercício religioso mais nobre, que não pensa em grandes temas. Canso com gente que precisa de cabrestos, que não sabe ser livre e não consegue caminhar com princípios. Os pastores que ficam dominando as pessoas em vez de ensinar princípios. Acho intolerável conviver com aqueles que se acomodam com uma existência sob o domínio da lei e não do amor. Canso com as vaidades religiosas. É fatigante observar os líderes que adoram cargos, posições, títulos. Cada dia surge um título novo aí, Desdenho os conchavos políticos que possibilitam eleições para os altos escalões denominacionais. Não suporto ouvir que mais um se auto-intitulou apóstolo. Pode ser que outros estejam tão cansados quanto eu. Se é o seu caso, convido então a mudar sua agenda, voltar ao primeiro amor. Jesus afirmou que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ainda há tempo de salvar a nossa. O terceiro desabafo é de Ariovaldo Ramos, de 2003, você vê, já tem 15 anos. Intitulado, olha o título desse desabafo: Não quero mais ser evangélico. Não quero mais ser evangélico. Quero voltar para Jesus. Para a boa notícia que ele ensinou. Voltemos a ser adoradores do Pai, porque, segundo Jesus, são estes que o Pai procura. Voltemos à consciência de que o caminho, a verdade e a vida é uma pessoa, e não um corpo de doutrina ou tradições, nascidas na tentativa de dissecarmos Deus. Quero os dogmas que nascem do encontro com Deus vivo, uma leitura bíblica que nos faça ver Jesus Cristo, e não uma leitura bibliólatra. Não quero a espiritualidade que se sustenta em prodígios, no mínimo discutíveis, e sim a espiritualidade que se manifesta no caráter. Chega dessa diabose. Voltemos à graça, à centralidade da cruz, onde tudo foi consumado. Voltemos às orações, não como fruto de obrigação ou como moeda de troca para ganhar coisas de Deus, mas como um namoro apaixonado com o ser amado das nossas almas. Voltemos ao amor, a convicção de que ser cristão é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Voltemos aos irmãos como membros do corpo de Cristo. Quero relacionar-me com eles em profundo amor. Quero voltar a ser guardião. Achei isso lindo. Quero voltar a ser guardião do meu irmão, protetor do meu irmão, e não o seu juiz. Para que os títulos pastor, reverendo, bispo, apóstolo? Para que isso? Se a Bíblia nos diz que todos nós somos sacerdotes. Voltemos a ser servos uns dos outros. Que o culto seja do povo e não dos dirigentes. Chega de show. Chega de ministérios megalômanos, onde o povo de Deus é mão de obra e massa de manobra. Ed Renekiewicz, ao ler esses 3 desabafos, ele diz que concordo plenamente e agradeço pela coragem destes. O apóstolo Paulo nos diz, Não vou dar ocasião para que sejam considerados iguais a nós. Queridos, infelizmente, a cada pregação que se faz nos púlpitos por aí, você pensa, aí o Brasil vai se converter com mais pregação, queridos, com as pregações que estão aí? O que a sociedade está vendo quando vê essas pregações? A sociedade tem nojo desse falso Jesus que é anunciado. Nojo, cada vez mais aumenta-se a aversão. Está ocorrendo no Brasil, que já ocorreu na Europa, onde em boa parte do continente, o cristianismo já morreu, e que boa parte dos Estados Unidos está acontecendo também, e no Brasil da mesma forma. A responsabilidade nossa, dessa igreja, e sua, é enorme. É enorme manter a chama do Evangelho acesa. Você acha que os discípulos aqui estavam preocupados em ganhar em ter bênção, ter casa chique, isso e aquilo? Não, que eles estavam preocupados em pregar o Evangelho, em anunciar essa boa notícia que Deus nos ama e que Deus nos salva.
Eles tinham esse senso de missão. Há pessoas pregando coisas tão absurdas, tão horríveis. Nós precisamos anunciar essa mensagem. E a gente precisa recobrar esse senso de missão. Nós somos uma das chamas acesas que ainda prega o Evangelho. Então dê muito valor a essa igreja, seja muito grato, faça parte, divulgue, chame pessoas, trabalhe. Vamos juntos, queridos, fazer como o apóstolo Paulo fez. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo. Porque o que os outros estão anunciando está pervertendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Queridos, eu me pergunto, como Maria Madalena. Maria Madalena, Jesus havia sido crucificado, havia sido colocado num sepulcro. Ela foi até lá, a rocha estava tirada, o sepulcro estava vazio, e ela começou a chorar. Jesus, que nós achávamos que era salvação, morreu. Crucificado, morto, envergonhado. E nem o cadáver eu posso sepultar, porque aparentemente levaram o corpo do meu Senhor. Nem o cadáver dele eu tenho. Mataram Jesus. A tal ponto de, parece que destruíram até o cadáver. E Maria Madalena pergunta para uma pessoa que vem passando, e ela achava que era o jardineiro, ela falou para ele, olha, o meu Senhor morreu. Onde puseram o meu Senhor? Nem o cadáver eu não acho. Onde puseram o meu Senhor? E aquela pessoa que estava caminhando, que ela achava que era o jardineiro, ele diz, Maria Madalena, sou eu. Estou vivo. Nunca vão me matar. Nunca vão me vencer. Por mais que pervertam, por mais que tentem me crucificar, por mais que dizem que isso é um atraso de vida, eu ressuscito. Podem me matar, ressuscito. Não vão me vencer. E eu digo que as mesmas palavras do apóstolo Paulo, Deus sabe que eu os amo. E é verdade, que eu amo a Deus e amo vocês. Por isso a nossa dedicação de procurar fazer o melhor, de forma abnegada, sem querer tirar proveito algum de nossa posição, nem de nada. Nós não queremos nada aqui, queremos o bem de vocês. E eu digo, Deus sabe que eu os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós. Não são, jamais serão. O Evangelho precisa ser anunciado e nós não vamos desistir, jamais, até o fim da vida anunciando Jesus Cristo, o seu amor, o seu perdão, a sua graça, sem tentar escravizar ninguém, sem tentar explorar ninguém. Vocês são livres, vocês são amados, vocês são acolhidos. Deus ama vocês e Deus sabe que nós amamos vocês também. Que Deus abençoe a todos, amados. Amém? Vamos ficar de pé? Então, se você descobrir mais um escândalo, mais uma loucura, mais uma coisa horrorosa que se ouve-se aos montes, em vez de pensar, eita, talvez seja melhor sair da igreja. Não, pense o contrário. Sou muito grato pela igreja que Deus colocou na minha vida e vou ajudar aquela igreja a pregar a verdade diferente do que se prega por aí. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor vence. O Senhor diz, e é verdade, que a verdade é invencível. Então, por mais que anunciem mentiras, por mais que explorem, por mais que façam coisas tão horrorosas, nós te louvamos porque o Senhor tem se apresentado a nós, o Senhor nos conquistou, o Senhor nos ajudou. E dá-nos sempre esse coração, Senhor, e essa ousadia de pregar a verdade, de anunciar quem o Senhor é. Não outro Jesus, não outro evangelho, mesmo que se anunciar outro Jesus, outro evangelho, talvez venha muito mais pessoas, venha muito mais dinheiro, muito mais poder, mas nada disso nós queremos. Queremos anunciar o Senhor. Então ajuda-nos nesse ministério, ajuda essa igreja a fazer essa obra com máxima excelência. Abençoa que as pessoas que a gente convide venham, Senhor. Abençoa que pessoas sejam tocadas, que o Teu Espírito venha falar com cada um, ajudar cada um a crescer. E nessa missão de anunciar esse evangelho tão lindo, esse evangelho que nos constrange, como a Tua palavra diz, o amor de Cristo nos constrange. E que a gente se constranja cada vez mais diante da Tua beleza. Nos ensina esse evangelho cada vez mais, guarda-nos de toda astúcia que enganou até a nossa mãe Eva, que não nos engane. Protege a cada um aqui, Senhor, de mensagens ruins,
Guarda nossa alma de tudo que não provém do Senhor. Protege-nos, Senhor. Protege-nos dos lobos. E que o Senhor possa fazer essa boa obra nessa igreja. Que o Senhor possa fortalecer aqueles que pregam o Evangelho em toda a terra. Que a tua mensagem seja anunciada, mesmo que no meio dessas perversões, que se anuncie o Evangelho e pessoas venham a te conhecer. Ô Senhor, como a vida é mudada, transformada quando a gente te conhece, quando a gente aprende os princípios do Evangelho. Então que essa graça que nós tivemos, que a gente possa compartilhar com mais, que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas venham ver o Jesus verdadeiro, o Jesus tão amoroso, tão bom, que realmente nos ganhou. Ô Jesus, abençoa o coração de mais e mais vidas, guarda as pessoas que estão sendo enganadas, e que em nome de Jesus o Senhor possa estar agindo. Ressuscita, Senhor, opera a tua boa obra e ajuda aqueles que estão fazendo o que podem pelo Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer. Então é o Senhor, Pai, que precisa nos guiar, nos conduz, abençoa cada vida que é enxergar a honestidade, o trabalho que nós estamos fazendo e ver isso com gratidão. Não temos milhares, não temos shows de luzes, temos apenas o Evangelho. E eu acho que isso basta, né? Senhor amado, é isso que nós temos a anunciar. Como diz o apóstolo Pedro, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos te damos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, amados. A cruz não é atraso de vida, jamais será. Na verdade, a cruz nos leva à vida eterna, na glória e à vida em abundância aqui. Abundância de posses? Talvez não. Mas abundância de força, de coragem, de determinação, de caráter, de princípios, de bondade, de amor, de graça, de alegria, de compaixão, de misericórdia, de mansidão, de paz, de paciência, de domínio próprio. Tudo isso que era anunciado. E hoje sequer se dá valor, sequer se prega sobre isso. Bem-aventuranças, frutos do Espírito. Isso é vida em abundância. Isso Deus tem para nós.